Vamos passar agora para NFC Oeste, que vamos puxar aqui os bastidores. Eu chamei inicialmente o Queiroz pra gravar no domingo, porque eu tenho medo de gravar essas coisas de NFL com muita antecedência e ter uma troca e mudar tudo, porque NFL vocês sabem, né? Não tem fim de semana, não tem quarentena, não tem nada. E aí a gente combinou, não, vamos escolher duas divisões aqui que a gente acha que não vai mudar tanto e a gente grava na sexta. E aí a gente escolheu a NFC Leste e a NFC Oeste. Só que a NFC Oeste teve uma mudança, né? Porque o Los Angeles Rams trocou com o Houston Texans, mandou o Brandon Cooks para Houston, recebeu de volta uma escolha de segunda rodada, mandou uma escolha de quarta rodada também para Houston. Mas vamos começar eu ia começar pelo 49ers, que foi o time que venceu a divisão, mas como eu quero falar um pouquinho da troca também, Queiroz, vamos começar pelo Los Angeles Rams. Antes de entrar nas escolhas, os Rams assaltaram os Texans de novo, né? Pois é, foi até engraçado, porque eu escrevi um texto lá na Liga dos 32 anteontem, na quarta-feira, sobre o Bill O'Brien e o problema no vácuo de comando, até um pouco do que a gente conversou no último podcast que eu gravei com você. Você participou pós Andrew Hopkins, não foi? Isso. A gente gravou pós Andrew Hopkins e aí nessa quarta-feira eu escrevi sobre o problema de vácuo no comando do Texans e por isso que o Bill O'Brien tem tanta liberdade de tomar as decisões que ele toma e a maioria das decisões eu pessoalmente discordo, acredito que a maioria das pessoas também. Então, aí na quarta eu divulguei esse texto e aí agora saiu essa troca. Então é mais uma vez que ele foi passado para trás, é um negócio inacreditável, assim. É questão de você ver o que está acontecendo na liga. Parece que ele não assiste a NFL. O valor que os jogadores são trocados. Então, tipo, ele pagou mais caro no Brandon Cooks do que ele enviou o DeAndre Hopkins. Então, realmente não faz sentido. Você contando que o David Johnson é um contrato que eles tiveram que absorver, ele não é um asset, ele pagou, realmente, concordo com você, ele pagou mais pelo Brandon Cooks do que recebeu pelo DeAndre Hopkins, mas o valor de escolhas ali é parecido. E assim, é muito preocupante, porque como a gente falou naquele programa, eles perderam na troca do Clown, eles pagaram mais do que o Larry Murtaugh é um excelente left tackle, mas os Dolphins teriam feito sem duas escolhas de primeira rodada. Eles teriam feito por uma escolha de primeira rodada e uma escolha de terceira, por exemplo. Então, uma troca aí que passaram a perna nele, passaram a perna nele no DeAndre Hopkins e agora passaram a perna dele de novo com o Brandon Cooks, que era um wide receiver que os Rams estavam tentando ativamente se desfazer dele. O Brandon Cooks, ele é um cara que já teve 4 concussões na carreira. Teve uma concussão de Super Bowl quando ele defendia os Patriots. Ele teve 2 concussões no ano passado que chegaram a sair boatos que ele poderia se aposentar. Ele desmentiu esses boatos, mas acho que quando surge esse tipo de boato nunca é bom. E eu não consigo ver um cenário que o Brandon Cooks ele volte a ser o Brandon Cooks pré-2019, né? Ele jogou muito bem em 2018, mas a gente tem visto cada vez mais os jogadores, quando eles começam a ter esses problemas de concussão, eles se aposentam. Doug Baldwin, Luke Kuechly e vários outros exemplos aí. Então, mais uma troca aí que o Houston Texans perde. E assim, você troca o DeAndre Hopkins pelo Brandon Cooks, concussado 4 vezes, e o Randall Cobb e o David Johnson. Então, péssima posição dos Texans. Mas o assunto aqui é Los Angeles Rams. Vamos falar das necessidades deles no time. São 7 escolhas que eles têm nesse draft. 2 escolhas de segunda rodada, 2 de terceira, 1 de quarta rodada, 1 de sexta e 1 de sétima. E essa segunda escolha de segunda rodada é vital, que o time tem pouquíssimo capital de draft. E as necessidades eu coloco em ranking: linha ofensiva, wide receiver, edge rusher, cornerback e running back. Pra mim, eu não sei se isso é uma hot take, eu não sei se isso qualifica para outra parte do programa, eu vejo os Rams como o time que entra mais pressionado no draft. Que é um time que tem pouco capital, é um time que tem muitos buracos, é um time que investiu pesado em jogadores para vencer agora, só que isso tira a habilidade de trazer muitos jogadores. Então o time está com muitos buracos. Então eles precisam acertar com essas 2 escolhas de segunda rodada. Se eles não trouxerem 2 titulares capazes já de cara com essas 2 escolhas de primeira rodada, vai prejudicar o time. Eles têm que encontrar valor com as escolhas de terceira. Eles têm 2 escolhas de terceira. Eles têm que sair com um cara de valor na terceira, o que não é tão fácil assim. Mesma coisa na quarta. Pra mim,
os Rams talvez seja o time mais pressionado mesmo entrando no draft. O que você acha, Queiroz? Eu concordo com você, cara. Concordo completamente. Eu acho que por dois motivos, assim. Eu não vejo grandes questões de investir, não sei o que. A questão é, o Rams tá com um time pra vencer agora. Eles têm que vencer agora. E eles têm muito poucas escolhas. Não tem escolha de primeira rodada até 2022. Exato, então você não vai conseguir renovar o time. Daqui a pouco os contratos vão se acumulando, o salary cap vai indo embora e você precisa. Você tem que o pessoal costuma falar muito, a janela de Super Bowl, né? A janela de Super Bowl do Rams pode fechar se o time não conseguir encontrar jogadores prontos pra jogar agora. Você falou, rapidinho, você falou da folha salarial. Eles com o Cooks e o Todd Gurley, eles têm 42 milhões de dólares em dead cap nos próximos 2 anos. Isso. Exato, então é uma bomba relógio praticamente já explodindo. Então, assim, você pode acertar essas duas escolhas, a escolha de segunda e de terceira rodada, em jogadores que vão se desenvolver para daqui a 3 anos. E, cara, não adiantou. Você tem que trazer jogadores que impactem o mais rápido possível. Tipo, ele tem que chegar já podendo ser um titular. Porque não interessa se ele vai se desenvolver para daqui a 3 anos. O time precisa vencer agora, tá pressionado hoje, tá pressionado ontem. Então, assim, precisa de ajuda para agora, precisa acertar essas escolhas. Você falou de cornerback, o time trouxe o Jalen Ramsey, então, assim, um cornerback, meio que tá certo, mas o outro lado não tem nada. Ed trouxe o Leonard Floyd na free agency, eu acho um cara, não sei, meio inconstante, mas é válido, mas o outro lado também não tem nada. O Aaron Donald, aí sim, um grande nome que faz pressão no interior, que facilita o trabalho dos jogadores em volta. Então, assim, eu acho que é um time muito desequilibrado, tem jogadores de muito talento de um lado, e do outro lado do mesmo campo, por exemplo, um DT, do lado de outro DT, um corner do lado do outro corner, é um cara muito fraco. Então, assim, é um elenco muito desequilibrado. Eu acho que esse é o grande problema do time. Você bota o Aaron Donald e o Jalen Ramsey do lado, e o Leonard Floyd, por exemplo, de um lado, e é um lado muito bom, aí você vai pro outro lado e são 3 cones. Então, assim, um time com um bom esquema, com um ataque criativo, você consegue anular esses jogadores assim tranquilamente, porque é muito talento do lado de jogadores muito fracos. Então o time precisa trazer mais equilíbrio. Acho que equilíbrio é a palavra-chave. E como são tão poucas escolhas, eu acho que esse é um trabalho muito difícil para se fazer. Eles não têm um slot corner no momento, né? Perderam o Robbie Coleman, que também é outro cara. Perderam o Corey Littleton, que foi um excelente linebacker para eles nos últimos anos. A defesa tem muitas necessidades e vai mudar de esquema. Vai ter um novo coordenador defensivo esse ano. E o ataque, a linha ofensiva foi muito mal em 2019. Acho que o único jogador que jogou bem de verdade foi o Andrew Whitworth, mas ele já tem uns 75 anos. Ele, assim, é um cara que você não pode confiar que ele vai jogar bem com certeza em 2020. Até esqueci o ano que a gente já tá aqui. Então acho que linha ofensiva... Quantos anos você já tá de quarentena mesmo? Nem sei, cara. Acho que já tem uns 3 por aí. E sem o Cooks, tudo bem que já não teve o Cooks basicamente ano passado. Você tem um ataque que não tem muita profundidade, né? Você tem o Woods, que não é um dos caras mais velozes, o Kupp, que é um slot receiver. Então muitos problemas dos Rams, poucas escolhas, e eu acho que existe, não é nem um cenário improvável. Eu acho que se você simula a NFC Oeste, sei lá, 100 vezes o desempenho da divisão como um todo em 2020, eu acho que boa parte desses cenários os Rams terminam em último, porque os Cardinals podem dar um salto em 2020. Eu acho que os Rams meu palpite. Eu acho que mais provável eles serem o quarto colocado do que vencerem a divisão. Concordo, 100%. Assim, eu acho que todos os outros times da NFC Oeste estão em ascendência. O Seahawks tá constante, não ascendeu assim, mas o 49ers, pra mim, eu sei que eles chegaram no Super Bowl, mas eu digo assim, eu acho que foi uma temporada, não sei, o 49ers pra mim, não que eles não mereceram estar no Super Bowl, não quero dizer isso, mas assim, eu acho que eles têm espaço para evoluir mais, e não que eles foram tão dominantes assim. Eu acho que foi um jogo terrestre absurdo, funcionou, porque o Jimmy Garoppolo, por exemplo, eu não acho que foi nada demais ano passado. Então assim, e o Cardinals pra mim é a minha grande esperança, meu grande palpite de time que vai dar talvez o maior salto da NFL, porque o que eu acho que esse ataque do Cardinals vai fazer em 2020. Se a gente tiver uma off-season tranquila que os times puderem treinar, digamos assim... a gente não vai ter, né?
normais, né? Então, assim, é difícil de prever esse tipo de coisa, mas se fosse tudo normal, eu acho que essa conexão do Cardinals agora, eu acho que vai ficar muito boa, muito forte mesmo. É meu grande palpite para o time que vai mais ascender na temporada. Vamos quebrar a ordem, então vamos passar de novo, vamos pro Arizona Cardinals. Os Cardinals têm 7 escolhas de draft, uma de primeira, uma de terceira, 3 de quarta rodada, uma de sexta e uma de sétima rodada. Os times não têm escolha de segunda rodada, não sei o que eles fizeram com essa escolha de segunda rodada. Péssima administração aí do capital de draft do Arizona Cardinals. Provavelmente uma troca aí que eles não deveriam ter feito. Mas acho que a gente tem 2 grandes necessidades, e para mim bem destacada das demais, que é a linha ofensiva e cornerback. Eles tiveram uma das piores secundárias da NFL no último ano, e a linha ofensiva jogou melhor do que em 2018, mas ainda tem bastante espaço para crescer. E pensando em primeira rodada, eles estão bem posicionados para selecionarem um desses principais tackles, né? Eles têm a escolha 8, grandes chances do principal tackle ou ter saído apenas um tackle está disponível ali para eles, né? Um cara como Mekhi Becton e esses outros aí que estão no grupo ali, no grupo de cima. Então acho que eles estão bem posicionados para uma necessidade grande deles. Sim. Para mim o problema é que eles precisam de 2 tackles, não um só. Mas fora isso, assim, eu acho que se essa escolha de primeira rodada do Cardinals não for num tackle, vai ser um desastre total, porque aí é need, sim, você tem que atacar essa need, porque é um problema que pode impedir essa temporada de funcionar. Se eu tô projetando o Cardinals como um buyout upside de 2019 para 2020, é na esperança desse ataque, e para essa conexão funcionar, eu acho que passa pelos tackles, os 2 são bem fracos, o Humphries e o Marcus Gilbert. Acho que eles são bem limitados, e se você puder trazer, sei lá, 2 tackles de dome, porque é muito difícil achar tackle assim, o time só tem uma escolha alta para fazer, mas se pudesse trazer 2 tackles para mim, eu faria. Então, só de escolher, seja o Andrew Thomas, seja o Mekhi Becton, que eu nem gosto tanto assim, ou o Jedrick Wills, eu acho que já vai ser uma melhora absurda. E na segunda rodada, é porque eu não acho que vai ter nenhum grande tackle disponível na segunda rodada que chegue para ser titular assim de cara. Então eu acho que você já pode atacar em corner. O time tem o Patrick Peterson, escolheu o Byron Murphy alto ano passado, mas ainda precisa de mais talento. O Byron Murphy precisa jogar melhor, então eu acho que eu concordo com você nessas 2 necessidades. Bem, vamos passar agora para o time que venceu a divisão em 2019, que foi o San Francisco 49ers. O San Francisco 49ers que tem, deixa eu ver aqui, fechei aqui minha pauta sem querer, 7 escolhas, em 2 escolhas de primeira rodada, obteve a 13ª escolha, que era do Indianapolis Colts, na troca que enviou o DeForest Buckner para Indianapolis, e depois cai bastante, 2 escolhas de quinta, uma escolha de sexta e 2 de sétima, né? E você, analisando assim friamente, uma dessas 2 escolhas de primeira rodada deve ser um trade down, né? Porque o time não tem escolha de segunda, não tem escolha de terceira, não tem escolha de quarta rodada, então provavelmente a gente vai ver um trade down em uma dessas 2. A principal necessidade para mim desse time é o wide receiver, Queiroz. Sim, gritante, wide receiver. Acho que seria mesmo se o Sanders tivesse ficado. Sim, seria sim. Eu não acho que é um grupo muito confiável assim do 49ers. O Jimmy Garoppolo não é o tipo de QB que, assim, eu tô falando mal do Jimmy Garoppolo de novo. Não quero que me entendam mal. Eu não acho ele um cara ruim. Eu só não acho que as pessoas pintaram o Jimmy Garoppolo como se ele já fosse um grande QB. E não, pra mim, pelo menos, ele ainda não é. Pode ser que ele vire. Hoje, ele não é o tipo de QB que eleva o nível dos jogadores à volta. Ele é o tipo de QB que joga no nível dos jogadores que estão à volta dele. Então, por exemplo, se você traz um grande wide receiver, por exemplo, vamos dizer que a troca do DeAndre Hopkins fosse pro 49ers. Eu acho que o Jimmy Garoppolo daria um grande salto de talento, porque ele subiria junto com o DeAndre Hopkins, por causa dele. Então eu acho que se você melhora a linha ofensiva, você melhora o corpo de wide receivers, o Jimmy Garoppolo tende a jogar melhor. E eu acho que você tem que selecionar com essa 13ª escolha, você tem que selecionar o melhor wide receiver disponível, seja o Jared Judy, o Sid Lamb, se os 2 já tiverem saído, seja o Henry Ruggs, quem for, um dos 3 vai chegar, não tem como. E tem que selecionar, gritante, assim, o wide receiver é muito destacado para mim, a principal necessidade. Eu concordo com você. Eu coloco também tackle, né? Porque você tem o Joe Staley já bem veterano. Acho que você precisa ali de um... E o Mike McGlinchey jogou bem no ano passado,
melhor bloqueando pro jogo terrestre do que pro passe. Mas eu acho que ele pode ser um bom right tackle aí, seguir evoluindo na carreira. Acho que left tackle e guard também acho que seria interessante. Eu acho que interior mais do que tackle. Eu não tenho problema com a dupla de tackles do 49ers. Acho que interior de linha ofensiva é melhor. A minha questão com o Staley é justamente a idade, né? Ele é um cara que você não pode contar por muito tempo. Sim. E cornerback, eu acho que é uma posição que a equipe deu muita sorte. É a minha segunda. Deu muita sorte em 2019, né? Porque o Sherman jogou um nível alto que ninguém esperava que ele fosse jogar no nível alto, não teve muitas lesões e não é um grupo muito profundo. Eu acho que é uma secundária que, se o Richard Sherman der um passo para trás, o que não seria nada de outro mundo para um cara que já tem 30 anos, ela já não consegue compensar. Exato, concordo com você. Eu acho que para mim talvez, não sei se necessariamente o melhor jogador disponível na 31ª escolha, mas o mundo ideal acho que seria escolher um melhor cornerback disponível. Acho que seria um mundo ideal para o 49ers. Não sei se vai ter alguém de grande nível disponível lá, mas seria o ideal, o cenário ideal para mim, assim, pro 49ers. Acho que são essas bem destacadas as necessidades. Alguma outra que você separou? Eu coloquei só wide receiver, tackle e corner. Interior de linha ofensiva. Só, que eu acho que precisa. Vamos passar pro Seattle Seahawks, que tem 7 escolhas. Tem uma escolha de primeira, 2 de segunda, uma de terceira, 2 de quarta, uma de sexta. Não dá pra draftar coordenador ofensivo, Queiroz, mas como é que você coloca a necessidade? Eu suspeito que é a mesma necessidade já há uns 5 anos do Seahawks. 5 ou 50, vai de cada um, né? Linha ofensiva precisa desesperadamente e até agora, no momento que a gente tá gravando, o Jadeveon Clown não assinou com ninguém. Eu já tô começando a achar que talvez ele volte pro Seahawks. E então o edge rusher também vira uma grande necessidade. Eu acho que mesmo que ele volte, acho que edge rusher ainda é uma necessidade. Gritante no momento, mas eu acho que ele pode. Minha aposta é que ele volta pra Seattle naquele contrato, tipo, 1 ano, $20 milhões, que permite a ele voltar ao mercado em 2021, mas realmente edge rusher é uma necessidade, mas eu não coloco como a principal necessidade nem da defesa. Eu acho que cornerback na defesa é necessidade número 1, porque... Sim, também é muito gritante, sim. Eu acho que o Shaquille Griffin, no seu melhor, ele é um cornerback titular, acho que é mediano pra cima da média, não acho que é um absurdo dizer isso, mas outro dia eu perguntei pro Rodrigo, que é torcedor do Seahawks, o que ele achava do Trey Flowers. Ele odeia o Trey Flowers, eu não posso repetir o que ele falou aqui, mas ele odeia o Trey Flowers, então acho que cornerback é uma grande necessidade. Safety não, acho que o Quandre Diggs e o Brad McDougall, sim, uma dupla aceitável. Mas é sempre disparado, linha ofensiva. Eles... impressionante, assim, a NFL é cíclica, é muito equilibrada e tal, e é impressionante como nem por acidente o Seahawks não consegue consertar a linha ofensiva. Não consegue, cara. E eu não vou nem dizer que é falta de investimento, porque vira e mexe, os Seahawks, eles trocam por jogador, eles assinam com free agents, eles draftam linha ofensiva, só que não sei o que acontece. Se o cara chegar lá, ele desaprende a jogar futebol americano. Ou não desenvolve, sei lá, vamos pegar aí que eles draftem o melhor tackle dessa classe. Ele vai chegar lá, ele vai desaprender a jogar, porque... eu não consigo, realmente não dá pra entender. Eu não acho que seja falta de investimento. Eu acho que talvez alguma coisa na coaching staff, não sei. Eu acho que alguma coisa na coaching staff que atrapalhe. Linha ofensiva é muito esquema, né? Desenvolver. Linha ofensiva é muito esquema, né? Eu acho que se você tem um bom esquema, linha ofensiva, acho que você consegue mascarar muito a falta de talento. E acho que às vezes você tem bons jogadores, mas se você não tem um bom esquema, não tem uma boa coesão ali, às vezes sua proteção não é tão boa quanto poderia ser. Mas acho que são essas as necessidades aí do Seahawks. Acho que tem... gritante, acho que não tem mais nada, né? Wide receiver, eu acho que DK Metcalf, Lockett e Dorsett é um trio aceitável. Eles trouxeram Greg Olsen, eu gosto do Will Disley também. Chris Carson, Rashad Penny, acho que não é o melhor grupo de running backs da NFL, mas running back não importa. Dá pra passar. Running back não importa. Linebacker, acho que o Bob Wagner e KJ Wright é uma excelente dupla e tal. Mas, como eu falei, não dá pra draftar coordenador ofensivo, senão seria a grande necessidade do Seahawks. Sem a menor dúvida. Mas é isso, essas foram as necessidades da NFC Oeste. Queiroz, o que você tem de texto vindo essa semana aí pro pessoal acompanhar lá no Liga dos 32?
Então, eu tô agora com coluna na quarta e na quinta-feira. Na quarta-feira eu postei sobre o Houston Texans, como eu falei, né? O Bill O'Brien, esse vácuo de comando aí de dono, de GM e tal. E na quinta-feira eu publiquei sobre... Nossa, eu já nem me lembro do que eu publiquei na quinta-feira. Deve ter sido foi sobre o Detroit Lions e trocar a terceira escolha geral do draft, que pra mim é o certo a se fazer. Eu acho que o Lions tem que trocar essa terceira escolha. E eu expliquei um pouquinho mais lá na coluna, então vai lá e acessa. Isso aí, não deixem de acompanhar lá o trabalho do Queiroz no @gqueiroz7, né? Isso. Não deixem de seguir ele lá no Twitter. Queiroz, muito obrigado pela participação, até a próxima. Valeu, Gabriel, até mais.